Fala pessoal, Laerte da Salt Solutions aqui mais uma vez para vocês. E pessoal, eu estou aqui justamente para mostrar como vocês vão automatizar a conexão de Google Sheets para Microsoft Excel. É muito comum no dia a dia das empresas, tem aquele tipo de problema, a minha área faz, sei lá, o marketing faz em Google Sheets, a minha outra área que é o fiscal faz em Microsoft Excel, ou eu tenho mais familiaridade com Excel. Cara, é muito comum no dia a dia das corporações ter esse tipo de problema. E muitas vezes a gente passa 10 minutos, 30 minutos, ou 1 hora até por dia, talvez até mais, copiando e colando informação de uma planilha para outra, e não vai levar a gente para lugar nenhum. Só vai mostrar que a gente está trabalhando igual um burro de carga, sem ter nenhuma atividade estratégica no nosso dia a dia. Então, eu estou aqui para mostrar como vocês vão parar com isso de uma vez por todas e vão automatizar essa tarefa muito simples e vocês se tornarem produtivos. Então, antes da gente começar a aula, não se esquece, pelo amor de Deus, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal e deixa um comentário se você tinha esse tipo de problema, se você resolveu e o que você tem de sugestão aqui pra gente. Perfeito, pessoal? Bora pra aula! Pessoal, eu tenho uma planilha, vou até colocar o óculos aqui, né, que eu sou um pouco cego. Eu tenho uma planilha muito simples. É uma planilha de prospecções aqui da nossa empresa, onde a gente tem leads de corretores de seguros, tá? Basicamente, a gente tem um SaaS aqui, onde automatiza toda essa parte de faturamento das corretoras. E é muito comum o pessoal ir preenchendo e colocando as informações, ou até mesmo algumas automações irem extraindo de site como da Receita Federal e tacando aqui dentro dessa planilha. Só que é muito importante, antes das nossas SDRs fazerem qualquer tipo de prospecção, a gente fazer uma breve análise dessa base de dados para ver se é exatamente o que a gente precisa. Então, pessoal, se eu fosse uma pessoa que gosta de ficar na órbita da repetição manual, eu iria fazer o quê? Eu ia abrir aqui um Excel aqui, ó, abrir um Excel do zero, beleza, Excelzinho branco, nada demais, coisa e tal. E eu ia fazer isso aqui, ó, selecionar tudo, tem até um atalho, tá, ó, para selecionar tudo, Ctrl Shift espaço, selecionei todas as minhas informações, falei até errado, dei o famoso Ctrl C, e eu vou vir aqui na planilha, ó, e vou dar um Ctrl V. Pode ver que o meu mouse ele está carregando, porque são muitas informações. Se a gente der um Alt Tab aqui, ó, quase 200 mil registros, né, 200 mil dados, então ele se torna um pouco pesado. Se torna tão pesado, na verdade, que até travou minha planilha aqui no Microsoft Excel. Cara, e olha que loucura, eu copiei e colei, eu vou precisar dar uma arrumada nisso daqui, eu iria precisar expandir os dados, eu iria precisar realizar os meus filtros, tratar os meus dados. Cara, imagina todo santo dia eu fazendo isso de uma maneira manual, com uma tarefa tão simples quanto isso. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou abrir uma nova aba, vou excluir essa daqui, eu não quero ver essa aba, em nome de Jesus, nunca mais aqui nessa planilha. Eu vou criar uma outra planilha, vou chamar ela de análise. E o que eu vou fazer? Vou voltar aqui na minha aba do Google Sheets, vou vir aqui na minha aba, não, né? Na minha planilha online do Google Sheets, vou clicar em compartilhar e vou publicar na web. Cara, isso é uma das etapas mais importantes para a gente conseguir estabelecer a conexão do Google Sheets com o nosso Microsoft Excel. Então, o que eu vou fazer? Beleza, cliquei nesse link de publicar na web. Eu não vou publicar o documento inteiro, senão eu não vou conseguir ler somente a minha aba Controle de Leads. Vou selecionar a minha aba Controle de Leads. Aqui onde está a página web, eu vou colocar valores separados por vírgula. Porque quando o meu Microsoft Excel for ler isso, ele vai ler como se fosse um arquivo CSV. Então era exatamente isso que a gente queria. Ó, vou selecionar tudo aqui, vou dar um famoso Ctrl C no teclado, ó. Você vê que eu não tô mentindo, hein, ó. Tô copiando. Copiei minha planilha, deu Ctrl C, beleza? Vou clicar em fechar agora. Vou vir aqui na minha planilha do Microsoft Excel, eu vou ficar para em falar planilha, senão todo mundo vai se confundir, né? Copiei as informações do Google Sheets agora, né? O link publicado. E agora, pessoal, uma das coisas mais importantes, cara, para mim a ferramenta mais importante que eu já utilizei no mercado de trabalho do Excel. É um suplemento do Excel e normalmente, se são versões mais recentes do Microsoft, Microsoft não, é do pacote Office, ele fica aqui nessa guia dados. Mas se são versões um pouco mais antigas, 2016, 2013, 2008, vocês vão precisar
ativar um suplemento aqui que é o Power Query. Dentro do nosso Excel, que é um pacote Office um pouco mais recente, né? Acho que é o Office 365, se eu não me engano, ele vai ficar aqui na guia dados. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em dados, vou vir em obter dados. Aí o que eu vou fazer? Em obter dados, eu vou vir aqui embaixo, ó, de outras fontes. Cara, tem diversas fontes que a gente consegue puxar informações de maneira automática. De outra planilha, de XML, né? Notas fiscais, de arquivo JSON, de PDF, de texto CSV, de SharePoint, de tudo que é lugar, de banco de dados. Cara, tem muitas formas da gente automatizar o nosso trabalho se vocês trabalham com mais fontes de dados. Mas o exemplo de hoje é básico. É como puxar do Google Sheets. Perfeito? Então eu vou vir aqui de outras fontes de dados, vou clicar em da web, porque lembra que a nossa planilha do Google Sheets, né? O nosso Google Sheets é uma planilha na web, perfeito? Ele está carregando aqui, onde a gente vai inserir as nossas informações. Vou dar um Ctrl V aqui no básico mesmo, que é a nossa URL. Vou dar um OK e vamos esperar a mágica acontecer. Vamos ver, rapaziada, se pelo amor de Deus esse negócio tá dando certo. Então, vou dar um OK. Perfeito, ele tá carregando aqui. Pessoal, enquanto ele carrega, eu não poderia deixar de falar para vocês aqui na metade do nosso vídeo, da nossa aula, para curtir, comentar, se inscrever no nosso canal. E também eu vou deixar um link abaixo, onde você vai poder copiar, na verdade, esse arquivo da aula para que você utilize como exemplo e como referência. Isso se torna muito mais fácil no nosso processo de estudos no dia a dia, perfeito? Então aqui, ó, sempre quando vocês abrirem algo relacionado a isso, pode ver que ele trouxe tabuladinho, bonitinho, eu vou clicar em transformar dados. Mas só foi possível isso, pessoal, porque primeiro a gente fez aquele tratamento no Google Sheets em compartilhar, né, na verdade em publicar na web, selecionou a nossa aba que a gente queria publicar e também selecionou o formato da publicação, que seria por separado por vírgula, como se fosse um arquivo CSV. E agora o que eu vou deixar? Eu vou tirar o meu tipo alterado aqui do lado, tá? E o que eu vou fazer? Eu quero deixar somente algumas colunas nessa base, que é para minhas prospecções. Então, CNPJ, né? Selecionei aqui, ó, no Ctrl e depois no Shift, na verdade, né? Cliquei na coluna CNPJ, depois selecionei o Shift, foi até o nome fantasia, beleza? E vou selecionar aqui a data de abertura, a situação cadastral, perfeito? Quero selecionar também a matriz, que é importante para a análise que a gente vai fazer, perfeito? O bairro, o município e a UF. E por último, eu quero selecionar as coisas mais importantes para uma prospecção. Telefone 2 aqui e e-mail. Feito isso, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou clicar em remover outras colunas. Eu estou apagando aquela porrada de coluna que eu não preciso para nada e eu só quero analisar exatamente isso. Feito isso, eu vou determinar o tipo das minhas colunas. Então, coluna CNPJ é uma coluna de texto, então ele já está classificado como ABC. A gente não muda nada. Tudo que for número, mas você não soma, você classifica como texto, pelo amor de Deus, para não ficar deixando seu modelo de dados aí. Razão social está como texto, nome fantasia está como texto. Aqui eu vou colocar como data de abertura, que é uma data, não um texto. Perfeito? Ó, mudei para data. A situação está ativa. Vamos deixar aqui ativa por enquanto. E o restante é realmente tudo texto, tá vendo? Ó, telefone é número, mas a gente não soma, então a gente determina como texto, perfeito? E agora eu vou vir aqui no filtro, não precisei mudar muita coisa, e vou deixar somente, carregar mais, na verdade, né? E vou deixar, ó, já tá somente empresas ativas, melhor ainda pra gente. E agora eu vou fazer um filtro que eu só quero visualizar empresas que foram, que estão ativas, não recente, porque para o nosso produto que a gente vende, não é interessante empresas recentes, porque não atingiram um certo nível de maturidade que vão conseguir utilizar o nosso produto. Então, eu vou selecionar aqui no filtro de data o que é antes de, perfeito? Ó, antes de, aí aqui no outro filtro eu vou colocar é anterior ou igual. Aí eu vou selecionar o ano, por exemplo, dia 31/12 de 2020. Eu não quero pegar empresas que são posteriores à abertura a essa data, perfeito? Porque empresas que estão ativas desde 2020, cara, já tem 6 anos de maturidade aí, e já é interessante para a gente pelo menos fazer uma prospecção ativa. Vou dar um OK, automaticamente ele já filtrou toda a minha base, vou clicar em fechar e carregar e vamos ver a mágica acontecer, perfeito? Tá carregando aqui, ó, se vocês verem do lado, ele tá carregando, já carregou, pessoal. Isso é uma loucura. Em questão de segundos, minutos, a gente tratou exatamente o que a gente precisava fazer. Vou até mudar o layout aqui, tá? E ele trouxe exatamente o que a gente precisa, perfeito? Se a gente clicar aqui, ó, tudo bonito, tudo perfeito,
exatamente da maneira que a gente precisa para fazer as nossas prospecções. E se a gente vir na data de abertura, o último ano é exatamente 2020, pessoal. Então, eu não preciso falar mais nada, vocês já viram isso. E você pode falar, Laerte, mas se você, por exemplo, atualizar mais alguma informação no Google Sheets, ele vai atualizar aqui de maneira automática? Eu vou mostrar exatamente isso para vocês. Eu vou aqui na minha última linha dessa tabela, vou até colocar, na verdade, mais linhas, né? E ó, 100 mil linhas, na verdade, eu vou colocar 300 mil linhas. Boa, deu um ok aqui para ele carregar, porque o Google Sheets tem dessa. Eu vou colocar o CNPJ 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou escrever aqui Salt Solutions, opa, perfeito, em Salt Solutions, eu vou colocar que a minha empresa está ativa, que é o filtro que a gente quer, eu vou colocar que é dia 31/12/2020, perfeito? Ó, já coloquei as informações aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir na minha planilha Excel, aqui em dados, consultas e conexões, daria para vocês terem feito direto aqui, ó, clicar em atualizar, mas eu queria fazer esse passo a passo para ficar mais claro para vocês. Vou clicar em atualizar e vamos aguardar para ver se ele vai puxar exatamente a minha última informação que eu inseri, que foi exatamente a empresa Salt Solutions. Aqui no filtro eu vou colocar do mais... cadê? Do mais novo para o mais antigo, para ver se ele vai puxar a informação. Beleza? Calma aí. Vamos colocar aqui no filtro, né? Solution, ó. Acho que não tá puxando ainda. Vamos como é que ele tá carregando. Perfeito. Vamos clicar aqui, ó, de novo. Publicar na web. Perfeito. Leads aqui. Valor separado por vírgula. Dá um Ctrl C só para garantir republicar automaticamente. Então ele republicou automaticamente. Vamos ver porque ele não apareceu. Perfeito. Atualizar mais uma vez. Às vezes eu posso ter feito alguma besteira também, né? Não sou perfeito. Ó, agora ele apareceu. Ele deu um delayzinho, mas ele apareceu. Tá vendo? Apareceu o CNPJ, Salt Solutions. E, cara, tô colocando 0 aqui. E apareceu a data da publicação e a empresa ativa, que é o filtro que a gente tinha feito. Então ele deu um delayzinho de alguns segundos, mas clicou para atualizar de novo e ele puxou a informação do jeito que a gente precisava. Então olha como foi simples e olha como foi fácil automatizar uma tarefa que vocês, eu tenho certeza que vocês fazem diariamente na empresa de vocês. E se vocês não fazem, alguém com certeza faz e você pode ajudar ou até futuramente você pode chegar a fazer. Então se você gostou da aula e se você também não gostou, clica no curtir aqui, deixa um comentário, se inscreve no nosso canal que é muito importante pra gente e deixa uma sugestão de vídeo que a gente vai te ajudar a automatizar o seu dia a dia. É isso, pessoal. Abraço e tchau, tchau.